Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda a glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Maravilhoso acordar e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Nós necessitamos dessa presença todos os dias para o nosso homem, a nossa mulher interior, ela morrer e nascer um novo homem ou nova mulher de Deus. Aleluia. Homem interior é algo crucial na vida cristã. Nós precisamos nos conhecer melhor, nos entendermos melhor. Eu queria dizer para você, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Vejo na minha caminhada cristã que eu tenho uma batalha comigo mesmo todos os dias. Minhas falhas, meus erros, meus defeitos, meus achômetros, que me faz errar, que me faz ter defeito nas pessoas. Então hoje Deus vai nos mostrar como é que nós conseguimos vencer nós mesmos. Essa batalha espiritual contra o seu eu, contra a sua carne, contra os seus desejos. E passarmos continuamente a fazer a vontade de Deus. Aleluia. A palavra de Deus está lá que o Senhor colocou no meu coração. Romanos, capítulo 7. Livro de Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. O homem interior. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 14. Nós vamos ler apenas o versículo 14. E vamos dar sequência até o versículo 25, do 14 ao 25, nós vamos meditar nesses versículos. Fala a respeito do homem interior. Muitas das vezes nós não o conhecemos. Ele está todo dia conosco. Esse homem interior, irmãos, eu queria que você entendesse, é você mesmo. É uma luta interior. Você contra você mesmo. Você pedindo a Deus para consertar você mesmo. Os seus desejos, sua mente, o seu coração, os membros do seu corpo. É deixar de fazer a sua vontade e fazer a vontade do Senhor. É só assim que conseguimos vencer. Buscando a palavra, o entendimento da palavra para cada um de nós. Cada homem interior, cada mulher interior tem seus defeitos, tem seus problemas. Todos nós. Romanos capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Amém? Vamos orar? Deus Pai Santo, poderoso Cristo de Israel, lemos a tua palavra, rendemos louvores agora a ti, Senhor. Senhor, através do poder do Espírito Santo de Deus, que eu creio que Ele está sobre nós, sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco essa manhã a respeito deste homem interior, dessa mulher interior, que somos nós mesmos. Começamos as batalhas com nós mesmos. Como é que nós podemos vencer alguma batalha, sendo que nós estamos perdendo para nós mesmos todos os dias? Em nome de Jesus Cristo. O mundo que vivemos é um mundo espiritual e nós somos carnais. Nós temos que passar a ser espirituais pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome. O capítulo 7 de Romanos, para a gente dar um esboço no que Deus quer falar conosco, fala sobre que a lei opera
em nós a morte e a luta da carne contra o espírito. É a luta do nosso eu, do homem interior, a nossa carne lutando contra o espírito. E nós vamos aprender a vencer esse homem interior, a vencer essa carne. Isso é crucial, irmão, porque se a gente não aprendermos com a palavra de Deus como vencer o homem interior, nós vamos perder essa luta. Sabe por quê? Porque o pecado vai voltar. Os nossos desejos vão voltar. Aquilo que você fazia, que te prejudicava as pessoas, eles vão voltar na sua vida. Então, primeiro passo, vencermos o homem interior. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 7, que nós vemos aqui. A partir do versículo 14, descreve uma luta de Paulo. O apóstolo Paulo contra os pecados que ele cometia, contra o velho homem da carne que Paulo era, por tudo que tinha acontecido, todos os acontecimentos do passado que Paulo vivia, onde ele ainda se sentia escravizado pelos pecados e incapaz de fazer o bem que desejava. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue porque a gente é incapaz pelo nosso passado, esse passado que fica ainda batendo em nossa porta. Infelizmente a gente não consegue fazer, mas o pecado que resiste no nosso interior. Esse pecado fica nos chamando todo dia. E nós acabamos cometendo esse pecado. Paulo descreve uma batalha entre o desejo de fazer bem, a mudança de vida, o encontro que ele teve com Cristo, aquele encontro. A partir daquele encontro, ele mudar as atitudes dele, mudar o pensamento dele, mudar os olhos dele com as pessoas. Mas ele não conseguia, porque o homem interior estava batendo na sua porta. Ele relata isso em Romanos capítulo 7. A incapacidade de viver sem pecar. Eu queria dar uma notícia para você. Esse dia maravilhoso que o Senhor nos propôs. O homem interior que está dentro de você. Que está dentro de você, minha irmã. Ele vai morrer hoje em nome de Jesus. Ele não vai nascer mais na sua vida. Porque você está cobrida. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você podia glorificar o nome do Senhor. O homem interior. Como matar esse homem? Como não deixar ele reviver em nossas vidas? Romanos capítulo 7, ao versículo 14, até o versículo 25, nós vamos aprender esse dia maravilhoso que o Senhor propôs. Primeiro, edificação que nós vamos ter, o conflito interno. Temos vários conflitos internos com nós mesmos. O que queremos fazer, não fazemos. O que desejamos fazer, não conseguimos fazer. Mas o que fazia antes, que nos prejudicava, ainda fica batendo na nossa porta e a gente continua fazendo, que são o pecado. Que são a concupiscência da carne. Amados, hoje vamos explorar a luta interior de todo ser humano. Enfrenta todos os dias. Como destacou Paulo em Romanos capítulo 7. Do versículo 14 em diante. Paulo diz assim. Vamos refletir na palavra de Deus. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. A lei que vivemos é espiritual. Quando você aceita Jesus, você está debaixo de uma lei espiritual.
Quem passa a conduzir a nossa vida é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos escravos do pecado. Viemos do pecado. Nascemos com o pecado. A concupiscência do mundo, da carne, a corrupção, as maledicências, convivemos com ela todos os dias. Saímos dela todos os dias. Do versículo 15, Paulo diz assim: não entendo o que eu faço. A gente fica sem entender. Por que eu fiz isso? Pois não faço o que desejo. Quando nós estamos em pecado, nós fazemos as coisas sem entender por que nós fizemos aquele erro. Mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, quer dizer, quando nós aceitamos Jesus, nós paramos de fazer as coisas erradas que nós fazíamos. Eu não sei o que você fazia de errado. Eu não sei como é que seus pensamentos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabe. Ele é onipotente, onipresente e onisciente em todas as coisas. Em versículo 17, Paulo diz assim: neste caso, não sou mais eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Quando nós permanecemos com o pecado dentro de nós, no nosso coração, que é a maldade, que é o pensamento mau, são conflitos internos que nós temos. Paulo descreve uma batalha interna entre a vontade de fazer o bem e a presença do pecado entre nós. Nós fazemos a obra de Deus, mas o pecado está nos rodeando, está no meio de nós. A lei de Deus revela a nossa necessidade em Cristo. Nós temos que ser totalmente dependentes da palavra de Deus. Totalmente dependente do poder do Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para esse pecado não falar mais alto dentro da nossa mente, do nosso coração. Ele nos mostra um padrão de justiça. A Bíblia nos mostra um padrão de justiça. Não podemos alcançar por nossos próprios esforços. Aí nós vamos ter esse conflito interno. Nós não vamos entender o que está acontecendo conosco. Por que tem hora que eu sou bom, tem hora que eu sou ruim? Por que eu pratiquei aquela maldade com aquela pessoa? Porque eu não pude ajudar aquela pessoa sendo que eu tinha condição? Por que eu não ajudo a mim mesmo? É o pecado que está batendo em sua porta. Então você não tem força para combater esse pecado sozinho. Pode ser um vício. Pode ser uma decepção do passado, uma falta financeira que faz você pecar, fazer falcatruas. Essa luta interna é um lembrete constante de que somos dependentes da graça de Deus para conseguirmos viver uma vida santa. Você quer viver uma vida santa? Você quer receber as bênçãos de Deus? Não pare de lutar sozinho. Tire esse conflito interno que está na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Você não consegue vencer essa vida. Você depende do poder do Pai, você depende do poder do Filho e do Espírito Santo. Lá em Tiago, capítulo 4, o apóstolo Tiago nos fala de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês. É o conflito interno. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele pergunta. É de você mesmo. Essa guerra, essa luta, essa desavença que você está tendo com o mundo, com as pessoas, nessa mudança de vida, nessa mudança de caráter. A culpada é você mesmo. Vocês cobiçam as coisas, continua cobiçando. Mesmo aceitando Jesus, você continua cobiçando as coisas, mas não a tem, mas está cobiçando as coisas dos outros. Vocês matam as pessoas, falando mal,
desejando mal para as pessoas, mesmo aceitando Jesus, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo congregando no meio dos irmãos, vocês ainda sentem inveja, continuam com inveja das pessoas, não pode ver um irmão prosperar, não pode ver um irmão ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, que tem inveja das pessoas, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerra com vocês mesmos. E colocando as culpas nas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que colocam a culpa até em Deus, sendo que ela não consegue vencer o homem interior, a mulher interior que está dentro dela. Versículo 3 em Tiago, capítulo 4, diz assim: não tem porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com má intenção. E isso continua com o homem interior ainda antigo, com a mulher interior antigo, pedindo as coisas com má intenção. Toma lá, dá cá. Um cristão, um homem de Deus, não existe isso mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, com o fim de gastar com seus prazeres, se dar de bem. Tudo que faz quer se dar de bem, quer levar vantagem, querer fazer a obra de Deus ainda levando vantagem em cima das pessoas e das coisas. No versículo 5, Tiago fala assim: adúlteros, chama as pessoas de adúlteros, continua adulterando, tanto fisicamente como mentalmente. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se você aceitou Jesus, quer mudança de vida, você não pode ter amizade com o mundo, meu irmão. Porque o mundo é inimigo de Deus. As concupiscências do mundo, da carne, não faz parte do reino de Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz inimigo com Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Deus não divide nada com ninguém. Deus não te divide com o mundo. Deus não deixa você, não aceita você adorar Ele e adorar as coisas do mundo, a concupiscência da carne. No versículo 7, Tiago diz assim: Ele, porém, concede graça maior que você largando o velho homem, a velha mulher, que está dentro de você. O que Deus tem para você é muito maior. Porque as Escrituras dizem, no versículo 7, Deus se opõe aos orgulhosos. Todas as pessoas orgulhosas, larga esse orgulho para trás. Esse homem interior seu, que é esse orgulho que você tinha. Um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode ter orgulho mais. Mas concede graça aos humildes. Seja uma pessoa humilde. Aceite a situação, a qualquer momento, a qualquer ano, conforme for, aceite. Portanto, submetam a Deus. A partir de agora, esse conflito interno que você está tendo com você mesmo. Você, minha irmã, você, meu irmão. Esse conflito interno. Diga agora. Resista ao diabo agora. E ele fugirá de vós. Segunda meditação. Ou edificação que nós vamos levar. A incapacidade humana. O problema do ser humano, de nós, que nós achamos que nós somos capazes de tudo. Capazes de ser até melhor do que Deus. Querer consertar as coisas conforme o nosso querer. Achar que as coisas estão erradas, tanto dentro da nossa casa, tanto dentro da nossa igreja, tanto dentro do nosso trabalho. Sendo que Deus quer fazer um trabalho, uma obra imensa, enorme em nossas vidas. Mas nós mesmos atrapalhamos a obra de Deus em nossas vidas. Este é o homem interior. A incapacidade humana.
Vamos agora explorar a incapacidade humana e vencer o pecado por si só. Vencer ele de uma vez. Vamos aprender conforme o retrato de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Paulo diz assim: porque eu sei quem em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Então reconheça. Reconheça agora, meu irmão. É duro para nós reconhecermos. A gente não vale nada. Você não vale nada. Você não tem nada que presta. Tudo que está dentro de você não presta, meu irmão. Meu irmão Ricardo, mesmo aceitando Jesus, você continua o mesmo miserável. Com uma chance. Ficar firme na palavra de Deus. E obedecer à lei do Senhor. Para o quê? Para essa incapacidade humana que você tem. Que o apóstolo Paulo fala aqui. Na minha carne não habita bem algum. Você vai poder vencer esse homem interior. Pois o querer o bem está em mim. E a gente quer fazer o bem. Isso é a carne, irmão. Mas não o efeito. Não consigo fazer. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quantos de nós fazemos isso, irmão? Quantos de nós nos arrependemos todo dia das coisas que nós fazemos? Irmãos, a verdade tem que ser dita. Nós somos incapazes. Nós não temos capacidade humana de vencer esse homem interior que tem dentro de nós. Versículo 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou quem que faz, mas o pecado que habita em mim. E você ainda continua cultivando aquele pecado, aqueles desejos carnais. Cada um tem um tipo de desejo carnal. Tem vários desejos carnais, irmão. A desobediência, o querer, o eu, a possar das coisas, ser miserável são desejos carnais, orgulhoso, ter inveja das pessoas, a incapacidade humana. Paulo reconhece, você tem que reconhecer a sua fraqueza diante do seu pecado. Ele diz assim: pois o querer o bem está em mim, mas o realizar o bem não está. Não adianta você querer o bem das pessoas, mas não realiza, não põe em prática. Você não põe em prática o que você prega, o que você fala com os irmãos. Isso nos lembra que, por mais que desejamos fazer o bem, somos incapazes de fazê-lo. Só há uma maneira de fazer o bem. Só pedindo a ajuda divina. Pedindo o poder do Pai, poder do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde o apóstolo Paulo relata a resposta de Jesus a respeito disso. A minha graça te basta. Receba a graça de Deus. Porque o poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Nessa fraqueza, desse homem interior, você tem a graça de Deus. Apenas a graça de Deus basta na sua vida, meu irmão. Receba agora a graça de Deus, para Ele aperfeiçoar nessa fraqueza que você tem. Esse pecado, esse homem interior seu, morrer de vez na sua vida. Esse versículo é frequentemente usado para enfatizar que, quando um humano se sente fraco ou incapaz, a força de Cristo é o que vai fortalecer, é o que vai fazer você vencer o pecado. Aleluia, glória a Deus. O poder de Deus se manifesta em nossas imperfeições. Então, meu irmão, há uma esperança. A graça de Deus basta para você. O homem interior, ele vai estar morto se você permanecer a graça de Deus na sua vida. Terceira e última edificação desse dia maravilhoso que o Senhor nos propôs a respeito do homem interior. A vitória só está em Cristo. A vitória é em Cristo. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 21 a 25.
A vitória está em Cristo. Vamos finalizar nossa exploração de texto que nós estamos tendo aqui, considerando que a vitória sobre o pecado só encontra em Jesus. Nós vamos receber essa vitória, só não há outro caminho, não há outra direção, não há atalhos a ser tomados. O homem interior só é vencido, a mulher interior, minha irmã, só é vencida com a vitória em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Conforme está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 21, diz assim: assim diz o Senhor, preste bem atenção, encontro essa lei que atua em mim. Hoje, a partir de hoje, a lei do Senhor está em você, está sobre você, está sobre a sua vida. Você vive sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos e obediência ao Senhor. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Versículo 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. No seu ser. Quando a graça do Senhor entra na vida de uma pessoa, ela pode estar fazendo o que for. Ela pode estar errado o que for. Pode estar cometendo o pecado que for. Quando a graça de Deus entra dentro do coração da pessoa, há mudança na vida dessa pessoa. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, que é o pecado. Guerreando contra a lei do Senhor. É um homem natural brigando com... É você brigando com você mesmo. É meio complicado, irmão, mas entenda a palavra. É você brigando com os membros do seu corpo, que quer fazer o errado. Mas a sua mente está com a graça de Deus. O poder de Deus está sobre você, tomando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. A palavra de Deus diz assim no versículo 24, miserável homem que sou. Reconheça isso agora. Para o quê? Para o pecado cessar na sua vida. Que me libertará do corpo sujeito a essa morte? Que vai fazer você vencer o homem interior, a mulher interior? A graça de Deus por Jesus Cristo. A graça de Deus está sobre você. Nosso Senhor Jesus. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Seja escravo de Cristo. Seja escravo, como Paulo está explicando aqui. Como ele está sendo escravo de Deus, seja escravo de Cristo. Mas, com a carne, se você deixar a carne entrar, vai ser a lei do pecado que vai. A vitória em Cristo é você reconhecer a solução para lutar essas lutas internas. A vitória só está em Cristo, nosso Senhor. Ele agradece a Deus por essa vitória. Agradeça agora. A vitória em Cristo está sobre você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está desempenhando agora um papel importante e crucial para essa transformação espiritual na sua vida. Porque quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus, ele faz essa transformação espiritual. Ele nos capacita, nos dá força a vencer o pecado. A mensagem final da esperança em Cristo encontramos na vitória sobre o pecado. E o que nós vamos receber é uma vida eterna em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, a palavra de Deus diz assim: mas a graça de Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua vitória está no meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus diz assim, que afirma que somos mais do que vencedores. Pode afirmar agora, irmão, você é mais do que vencedor. E 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz que a fé vence o mundo. A fé. Você tem fé que esse homem interior, essa mulher interior estão mortos em sua vida? Que a partir de hoje, a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você vai se tornar uma nova criatura. E o homem velho, a mulher velha, aquele homem interior, ele vai estar morto na sua vida. Eu encerro essa mensagem de esperança e encorajamento a cada servo de Deus, a cada homem e mulher de Deus. Não importa o que você está passando.
que a realidade dos conflitos internos que nós temos todos os dias, a luta do homem interior contra o pecado, é uma realidade que todos nós enfrentamos. Não estamos sozinhos, irmão, nessa batalha. A lei de Deus está sobre nós. A necessidade que nós temos de estar em Cristo e a graça de Deus nos capacita a vencer este pecado. Você vence esse pecado, você venceu esse pecado em nome de Jesus. Jesus agora está te perdoando de todos os seus pecados. Reconheça a necessidade que você tem em Cristo. Vamos encorajar cada um de nós e reconhecermos que Cristo é a solução da nossa vida, do nosso lar, do nosso caminhar e vencer esse pecado. Vamos estar sempre orando e reconhecer que necessitamos de Cristo todo dia. Pedimos a Deus a graça contínua do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que a graça de Deus nos capacita a vencer tudo, a todas as batalhas espirituais internas que nós temos. E vamos glorificar o nome do Senhor e experimentar a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Quero orar pelo seu lar, pela sua família, pelo seu trabalho. E eu não sei o que você está passando. O que o homem interior está fazendo com você? O que a mulher interior está fazendo com você, Ana? Mulher de Deus, mulher de oração, mulher que prega a palavra, homem que prega a palavra, homem que ora, homem que louva a Deus. O que esse homem interior está fazendo com você vai cessar agora em nome de Jesus Cristo. Toda haste, toda tentativa de Satanás contra a sua vida, meu irmão, contra a sua vida, meu irmão, nós estamos cessando agora pelo poder que há no nome de Jesus. Quero orar. Deus, Pai Santo e Poderoso, obrigado, Jesus, por o Senhor ter deixado essa palavra para cada um de nós. Refletirmos, lermos e pregarmos essa palavra a 4 cantos da terra. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque esse irmão que está aí agora em oração, essa irmã, que está essa batalha espiritual com ele mesmo, com ela mesma, está vencendo agora pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito, porque eu creio, eu tenho fé desse poder, porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Por mais desejo que eu tenho, por mais vontade que eu tenho, por mais que essa carne aqui fale alto, mas eu estou debaixo da palavra, debaixo do poder do Espírito Santo. Receba, meu irmão, a graça de Deus. Esse homem interior seu está sendo morto agora, está nascendo agora. O homem de Deus, a mulher de Deus, perfeita e agradável, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique com Deus, tenha um dia maravilhoso. Que esse homem interior, que está chegando agora, seja ungido pelo Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém.